Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 4, semana 2. Tema da aula de hoje, Ética e Moral, parte 2. Então pessoal, como vocês já sabem, eu sou um professor biscoiteiro. No final desse vídeo, se você gostou, deixe o seu comentário, deixe um biscoito, se inscreve no canal que pega bem. E aí, a gente se vê nos comentários, beleza? Vamos lá então? Pessoal, continuando então a nossa resolução de atividades, a gente agora vai entrar em um pouco mais de detalhe em relação a essa discussão sobre ética, sobre moral, sobre as ações humanas e isso que torna a vida humana tão interessante, né? A sua capacidade de dar um significado, um sentido para a sua existência e, de alguma maneira, se organizar, seja para fazer o certo, seja para ser feliz, seja, como se diz, né? Para dar aquele tempero bom para a vida. Então, ó, questão número 1. Como podemos diferenciar moral e ética, né? Um assunto que a gente comentou na aula passada. Letra A. Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. Para alguns sim, mas não exatamente, pelo menos no que tange ao nosso material, não seriam exatamente sinônimos. Realmente, essa letra A não pode ser justificada. Letra B. Moral é um conjunto de valores e ética é a reflexão sobre esses valores. Bom, dentro do material do PET está apresentado dessa maneira. Vamos com essa definição, uma definição razoável. C. Moral é a prática da ética no nosso dia a dia? Não. D. Moral é sinônimo de ética aplicada? Nenhuma das alternativas, eu fico com a B. Número 2, pessoal. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Todas as comunidades visam algum bem. É evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens. Então vocês vejam bem, pessoal, falei tantas vezes bem, né? Temos um texto de Aristóteles, Política. Pessoal, Aristóteles é um filósofo grego, carinha ali que emerge na região de Atenas e percorre outras partes da Grécia num período ali pré-Cristo, pré-período cristão, século IV. Sendo Aristóteles um filósofo extremamente influente, extremamente importante, vale a pena a gente observar o seu pensamento, o seu entendimento, né, a respeito do certo e errado, das virtudes. E é interessante ver também como que, só nesse trechinho, ele já nos revela um importantíssimo objetivo da união dos indivíduos em comunidade, em sociedade. Ele diz nesse trecho que os seres humanos, de uma maneira geral, procuram um bem, procuram o seu bem ou um bem coletivo. E a própria organização da cidade tem a ver com a realização de um determinado bem. Adaptando essa lógica de pensamento para os dias atuais ou para a sua vida, faz todo sentido, né? É em sociedade que a gente consegue sobreviver com algum tipo de conforto, onde alguns fornecem certos serviços, outros fornecem outros. Né? Uma vida individual no meio da natureza seria uma vida repleta de preocupações individuais. Você se preocupando com a sua sobrevivência, com a sua alimentação, com a sua bebida. Né? E aqui a gente tem, né, com todos os defeitos da sociedade que são bem evidentes, né, mas pelo menos há uma expectativa de um bem comum. Quando você paga os seus impostos, você paga na expectativa que esses impostos possam ser refletidos em um determinado bem. Seja esse bem a saúde, esse bem sendo a educação, não é? Quando você se une também em comunidade, com todas essas
regras morais, né? Você espera de alguma maneira conseguir alguma coisa positiva para você, né? Nem que seja a segurança de você ir pro rolê e poder voltar em segurança, né? Dando as suas bitocas, mas podendo ir dormir em casa, sozinho ou não, mas em segurança, entende? Então, a própria felicidade, na visão de Aristóteles, ela está atrelada a uma vida em comunidade. Então, pessoal, já se observa aí, né, como que Aristóteles pode ser adaptado para o presente, como que a filosofia também pode ajudar a gente a abrir os olhos quanto a algumas questões fundamentais. Então, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre vida em comunidade. A saber, letra A, ética, né, discussões relativas ao que é certo e errado, e política, né, as discussões relativas à organização, ao governo, às leis. Então, ó, Aristóteles relaciona, vocês acham? A ética, o certo e errado, o bem, à política? Porque os dois conduzem à felicidade? Bom, já diria que sim. Letra B, retórica e linguagem? Não é o ponto dele. C, democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais? Não colocaria que são esses os dois pontos principais, não. Letra D, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. E letra E, nenhuma das alternativas acima. Então, eu ficaria com essa letra A mesmo, pessoal. Ficou claro ali pela explicação também, né? Espero que sim. Finalmente, atividade 3. Quando e de que forma nasce a filosofia moral ou a disciplina filosófica denominada ética? Pessoal, aí essa questão entra num aspecto bem difícil, né? Tipo, quando e de que forma que surge a filosofia sobre o certo e errado, sobre as virtudes, sobre o bem. É difícil definir isso, né? Porque é difícil até definir quando que surgiu a filosofia mesmo. De um lado, a gente tem a ideia mais geral. Então, vai a primeira provocação para vocês. A filosofia nasce do encanto, do estranhamento, da curiosidade, da busca de respostas racionais. Então, nesse sentido, né, a filosofia pode ter emergido dentro de qualquer núcleo, qualquer época antiga, se bobear pré-histórica, já havia algum tipo de filosofia. Né? Para se ter filosofia, basta ter indivíduos curiosos e, né, dedicados a uma busca racional por respostas. Então, nessa visão mais ampla, é difícil definir exatamente quando e onde ocorreram as primeiras reflexões filosóficas sobre esse tema do certo e errado e tudo mais. Agora, por uma outra visão, se você entende a filosofia como originária da Grécia Antiga, né, e aí nesse sentido você pode dizer a filosofia surge na Grécia, né, durante o período clássico, certo? A filosofia ética também surge nesse período. Afinal de contas, não somente no Aristóteles que a gente falou logo ali atrás, como também no próprio pensamento do Sócrates, relatado pelo Platão, né, a gente já consegue observar reflexões sobre a ética, sobre a moral. Então, aparecem reflexões éticas em Platão, em Aristóteles, que inclusive, Aristóteles, né, dedica uma obra inteira sobre o tema. Um exemplo aí para vocês é a Ética Nicômaco, um livro dele só sobre esse assunto. Então, se você parte de uma ideia que a filosofia nasceu na Grécia, a resposta está aí. Foi na Grécia, período clássico, com expoentes sendo Platão e Aristóteles. Pronto. Agora, se você entende filosofia de uma maneira mais ampla, que emerge com a curiosidade, emerge de uma busca racional por respostas, então, por esse lado, né, poderia dizer que fica muito difícil determinar quando e onde a filosofia ética teria nascido. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês. Né? A anterior ali vai te dar a liberdade, você diz a visão A ou B, tanto faz, mas é isso que eu tenho para vocês. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até mais. Valeu!